Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica do canal Família Novak Vida Rural. E para quem já me conhece, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre salame, isso mesmo. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, porque tem algumas dúvidas bem recorrentes sobre o salame. Eu fiz até uma colinha aqui para mim estar respondendo, para mim não me esquecer, tá? Então, assim, a primeira é sobre a carne. Eu sei que tem gente que faz salame meio a meio. Coloca a maior parte de carne é suína e coloca um pouco da carne bovina, tá? A gente não faz isso. O nosso salame, ele é feito 100% com carne suína, tá? Só que a gente escolhe aqueles pedaços que tem algumas gordurinhas, tá, pessoal? Lembrem-se que se você colocar aqueles pedaços que são sem gordura, o salame vai ficar seco. E não é isso que a gente quer. Então, a gente já escolhe aqueles pedacinhos de carne que tenham um pouquinho de gordura, tá? Quantidade de sal, gente. Isso é uma dúvida muito frequente, tá? Então, assim, geralmente a quantidade do sal, ela se baseia de 2 a 3%. Então, tem 2, 2,5% até 3%, tá? A gente mesmo aqui no sítio, acho que não me recordo de ter usado 3%, sempre menos. Por quê? Porque a gente gosta de salame frito. Então, se você colocar 3% de sal e você fritar ele, ele vai ficar muito salgado, tá? Então, a gente já coloca menos sal. Já vou ensinar para vocês como é que faz a continha para saber a quantidade exata de sal que vai na massa do salame, tá? É só para mim não perder o fio da meada aqui, para mim responder todas as dúvidas. Sal de cura. Gente, eu não utilizo sal de cura, tá? Os únicos conservantes que a gente utiliza é o sal de cozinha, o alho, que ajuda a conservar a carne, o vinagre, que ele também dá uma ajuda, tá? E o sal. Sal de cozinha, normal. Não é o sal de cura. Eu não utilizo o sal de cura, tá, pessoal? Tem gente que acha que não dá certo a receita se não colocar o sal de cura. Mas dá, gente. Porque assim, ó, eu me lembro de quando eu era criança, e não olha que não faz muito tempo, não. Há 31 anos atrás, não existia sal de cura. Pelo menos não que eu me lembre, né? E a gente aprendeu esse processo com quem? Com os nossos avós, com os bisavós, e era assim que era feito. Nunca morreu ninguém na família por fazer o salame dessa forma. E nunca se perdeu nenhuma perna de salame de dizer assim, ah, estragou. Nunca, jamais, tá? Então, a gente não utiliza o sal de cura. A outra questão é sobre o mofo. O mofo é uma coisa comum de acontecer no salame. Mas o mofo que eu digo é na parte de fora, não na parte de dentro, tá, pessoal? Então, na parte de fora, quando acontecer, ou se acontecer de ficar com algumas manchinhas esbranquiçadas, assim, tá? É fácil de resolver. Eu vou ensinar pra vocês. Isso daqui, pessoal, não é aquelas manchinhas brancas. Isso daqui nada mais é do que gordura visceral, tá? Isso aqui, se você puxar aqui, ó, isso aqui sai, tá? Isso aqui é bem comum nas... A gente fala tripa, mas tem um outro nome. Se eu não me engano, é invólucro bovino, tá? Nada mais é do que o intestino do boi, tá? Então, isso aqui é gordura visceral. Mas, se por um acaso, lá na sua casa, você fez salame, deixou dependurado lá e tá mofando, ele tá ficando esbranquiçado, é muito simples de resolver. Você pega um pano, eu já tenho um aqui, tá? Um pano de prato ou uma toalhinha, você pega vinagre branco, tá? De álcool. Você vai embeber ou vai umedecer, ensopar com o vinagre. E você vai fazer o quê? Você vai estar passando na sua peça de salame, ó, tá?
Você passa bem até tirar todo o mofo que tiver presente, todas aquelas manchinhas esbranquiçadas, tá? Ai, mas vai fazer mal se eu consumir o salame assim, Jé? Não, não vai, pessoal, tá? É super de boa, tranquilo, tá? Feito isso, você já vai poder estar consumindo, tá? Mais uma coisa, conservação. As pessoas deixam lá nos comentários, ai, mas fora da geladeira não vai estragar? Não, pessoal, porque antigamente, o que os avós da gente faziam? Eu me lembro bem, as casas geralmente eram com porão embaixo, né? Casa em cima, porão embaixo. E o meu avô deixava bem assim, tinha uma varinha lá e os salames ficavam todos assim, ó, todos dependuradinhos, ou na despensa, né? Se você deixar ele assim, ele vai cada vez ficar mais sequinho. E não tem problema nenhum, pessoal. Assim, dependurado, seja embaixo do porão, lá no porão ou na sua despensa aí, você pode deixar ele de um ano para o outro, tá? Lá. Mas eu duvido que dure, né, pessoal? Aqui em casa, quando a gente faz salame, geralmente dura em média de 3 meses, tá? Então, assim, tudo que a gente passa aqui é coisas que a gente aprendeu com os nonos, com os bisavós, com os avós, tá? Então, tem fundamento que a gente tá falando aqui. Então, desse jeito, para conservar, assim, é de um ano para o outro, né? Ah, mas eu posso congelar? Pode, eu mesmo já mostrei nos vídeos aqui do canal, que a gente faz salame, uma parte a gente deixa de pendurado, outra parte a gente congela. Ai, mas aqueles que estão congelados, eu posso dependurar depois? Pode, pessoal, não tem problema nenhum. Deixei uma leva lá, né, dependurado. Acabou aquela lá, posso descongelar, pendurar e deixar lá? Pode, ele vai ficar mais sequinho, porque o salame que você congela, ele fica diferente do salame que você deixa secar assim em temperatura ambiente, tá? Não tem problema nenhum, tá super certo. A conservação já falei, o tempo que dura. Deixa eu ver. A quantidade de ingredientes, pessoal. Isso aí é uma coisa que tem bastante gente perguntando. Então, assim, ó. O alho, eu já digo que é a gosto. Se você gosta bastante, você coloca bastante. Se você gosta pouco, você coloca pouco, tá? A pimenta. A pimenta, seja branca, seja da pimenta preta, 1 grama por quilo de carne. Se eu tiver 35 quilos de carne, vão ser 35 gramas de pimenta. Eu não coloco por causa das crianças, tá? Então, é opcional. Que mais? O vinagre. O vinagre, para 35 quilos de carne, a gente coloca 2 copinhos de americano, que equivalem a 400 ml de vinagre, tá? Vinagre tinto ou o próprio vinho tinto seco. Lembrando que não pode ser o doce, tem que ser o seco, tá? Que mais que me perguntam? O sal. Olha, isso é uma coisa bem recorrente sobre o sal. Quanto de sal que vocês colocam, Gé? Então, depende da quantidade de carne, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz a continha, tá? Então, assim, ó. Eu tenho aqui 35 quilos de carne, mas lembrando que você tem que colocar 35 mil. Por quê? Porque cada 1.000 gramas é 1 quilo. Então, são 35 mil gramas, tá? Então, 35 mil. Não coloque em ponto. Deixem a calculadora colocar o ponto, tá, pessoal? Então, 35 mil gramas de carne, né? Vezes. Se você gosta de um salame frito, você tem que ter em mente que você tem que colocar menos sal, porque na hora que você fritar ele, ele vai ficar salgado, tá? Se você gosta do salame um pouquinho mais salgado, pode colocar 2,5%. Até 3%, no máximo 3%. Mas vamos fazer de 3%, só para vocês terem uma noção. Então, 35 mil vezes 3%. A calculadora me dá esse resultado aqui, pessoal.
Então, se você vai fazer 3% de sal, vai utilizar 3% de sal de cozinha, sal normal, é essa quantidade aí de sal que você vai estar utilizando. No caso, 1,50 kg, tá? Se você... Ah, mas eu não tenho 35 quilos, eu quero fazer só 10, com 10 quilos para mim experimentar. Então, lembrando, 10.000 vezes... Ah, mas eu não quero um salame muito salgado não, porque eu gosto de comer ele frito, com queijo, com polenta, com pão. Beleza, vamos fazer então a 2%. Então, 10.000 vezes 2%. Não pode pôr ponto. Eu coloquei o ponto aqui, pessoal. Deixa eu refazer minha conta aqui. 10.000 vezes 2%. Vai dar 200 gramas de carne. De sal, desculpe. E assim por diante. Entenderam como é que faz a conta? Você coloca a quantidade de carne vezes a quantidade de sal que você vai se basear. Se é 2, é vezes 2%. Se é 2,5, é vezes 2%. E se é 3, né, vezes 3%. Tá, pessoal? Então, é bem fácil de vocês calcular a quantidade de sal que vocês vão utilizar. É assim que a gente se baseia aqui, tá? Deixa eu ver. Uma outra coisa que as pessoas perguntam é sobre a defumação. Tem gente que não acredita que a gente defuma os 3 dias. Gente, é os 3 dias direto, tá? Faz fogo lá, fica... Ah, mas fica de madrugada? Fica. Fica de madrugada, fica durante o dia, durante a noite. É 3 dias inteirinhos, pessoal. O que a gente faz? Quando faz o fogo lá, a gente coloca... Aqui a gente chama vulgo tora, que é aqueles pedaços de madeira, rolicinho assim, sabe? Bem redondinho. Coloca lá, aquilo lá queima a noite inteira, madrugada inteira e vai até no outro dia de manhã, mais ou menos, quando a gente levanta pra ir tratar os bichos. E toda hora a gente passou por lá, dá uma olhadinha, ver se precisa pôr mais lenha ou não. Então, é os 3 dias direto, tá, pessoal? Uma outra coisa que agora é uma questão de dica. Tem muita gente que não sabe, pessoal. Eu tenho aqui esse salame, ele foi comprado no mercado. Esse salame aqui foi um salame que foi feito aqui. E que inclusive é a última perna, infelizmente. Temos que fazer mais. Aí veja a diferença, ó. Esse salame ficou 3 dias defumado e mais um pouco pendurado. Olha como é que ele tá. Agora, olha um salame que ele é pouco defumado. Vocês estão vendo a diferença? Ó, vou colocar de volta aqui pertinho um do outro. Ai, mas o salame teu tá escuro, Tá estragada essa carne? Não. Ó, não está estragada. O que acontece é que quanto mais defumado o salame for, menos ele vai pesar. Porque a carne, quando ela é bem defumada, ela perde líquido, ela enxuga. Por isso que às vezes quando você olha lá, que o salame tá assim, pendurado e tem fumaça, acontece da tripa ficar bem enrugadinha, tá? Isso é porque o salame perdeu água. A carne, no caso, perdeu água. A pessoa defuma pouco para ela ganhar no quilo. Porque o salame, ele é vendido por quilo, né, pessoal? Então, no caso, o cliente, né, o comprador vai sair perdendo e o vendedor vai sair ganhando, porque ele vai ganhar mais no peso, tá? Então, fiquem atentos, se você for comprar salame, de preferência um que seja mais assim, que esteja bem defumado, porque quem vai estar ganhando vai ser você, tá? Essa é uma dica que eu não sabia, fui descobrir algum tempo atrás e estou repassando para vocês. Quem já sabe, muito que bem. Quem não sabe, ficou sabendo. Não é mesmo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter deixado vocês sem nenhuma dúvida. Quem tiver alguma dúvida ainda,
Pode deixar lá nos comentários que a gente vai estar respondendo dentro do possível, porque às vezes eu sei que eu demoro para responder os comentários, mas sempre que eu posso, eu tô respondendo, tá, pessoal? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você já não é inscrito. Lembre de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta no canal. E até o próximo vídeo, pessoal!